gente ouve e a gente obedece, né? Então, 1 Coríntios 2, capítulo 2. A gente pode começar no capítulo 1, versículo 30, que aí vem puxando toda a ideia. Na verdade, você vê que ele está falando da vocação dos santos, ele fala da mensagem da cruz, que isso aqui é o básico. Mas aí vem aqui no 30, 1 Coríntios 1, 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Deus deu em Cristo tudo isso, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Por quê? Porque foi do Senhor que nós recebemos tudo isso, por causa de Cristo. Aí ele continua: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Veja, para que serve a igreja? Para anunciar o testemunho de Deus. Se não é assim, a gente fala. Mas diz: quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. Eu não precisei da arqueologia, da teologia, da exegese ou de qualquer outro tipo de influência para convencer o coração de vocês. Então ele diz: ostentação de linguagem, sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão, já que a gente está falando dos valores de Cristo, senão, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, Jesus Cristo, e este, veja, olha onde ele vai, e este crucificado. E foi em fraqueza, e não porque eu visitei as covas e as tumbas do Egito, mas foi em fraqueza. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram e não deve consistir, porque o Evangelho é o poder de Deus e não dos homens. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. Isso é a pregação, é o Espírito que demonstra, é o Espírito que revela, é o Espírito que fala, o Espírito Santo, você percebe? Então diz: mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não se apoiasse no bolsonarismo, no lulismo, na ideologia não sei de quê, mas se apoiasse em poder de Deus. Porque é isso que é a igreja. A igreja só tem um apoio, um fundamento, uma verdade, que é o poder de Deus que se revela em Cristo Jesus. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder. Pronto, aqui está o nosso poder. Aí ele diz: entretanto expõe sabedoria entre experimentados. Então ele está falando com uma igreja de sábios, de conhecedores, aqui os gregos. Ele está falando com gente que diz que sabe. Aí ele diz assim: expondo a sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste. Eu não estou disputando o seu doutorado com a pregação do Evangelho. Eu não estou disputando a sua academia com a pregação do Evangelho. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala assim, olha, 6, entretanto expondo sabedoria entre os experimentados. Ele reconhece que eles sabem. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem em quê? Para Deus? Nada. Mas falamos a sabedoria na pregação, todo e qualquer outro tipo de sabedoria não se compara ao conhecimento de Jesus, que é da parte de Deus. Ele disse, que se tornou para vós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quem é esse? Jesus em nós. Amém? Aí volta para o texto então, quando ele diz, agora o 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, porque é simples, mas se revela. Aí ele diz, outrora, esta sabedoria que estava escondida, que era um mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde quando? Desde que levantaram aquela escola teológica. Foi assim que a sabedoria se manifestou? Desde quando?
padrão científico, ela transcende, ela é maior. Então diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para quê? Nossa glória. Para que a gente sentisse um lixo, uma porcaria de gente. Não. É isso? Não. Quando a palavra de Deus se revela para a nossa vida, é para a nossa glória. Por isso é que somos transformados de glória em glória. Então ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Mas eu tenho acesso à internet, à galáxia, ao terceiro, ao quarto, ao quinto mundo. Ele disse, da sabedoria de Deus, nenhum dos poderosos. Mas Elon Musk, ele não conhece? Nenhum dos poderosos conheceu, porque ela é dada, é um mistério que foi dado, revelado. Então ele diz, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja, e isso acontece hoje, né? E aí é um tempo eterno na citação dele. Aí ele diz, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sabedoria que é essa, onde estou? 9. Mas, olha que interessante, não saia do contexto. Ele diz, essa sabedoria ninguém conheceu, o poderoso desse século não conheceu. E essa sabedoria foi dada para a nossa glória. Conhecer Jesus, o crucificado, é para a nossa glória. Mas como está escrito 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Ele está citando Isaías 64:4. Aí volta para o texto. Mas Deus não revelou. O que Deus fez? Deus fez o quê? Revelou. Não vai revelar, ele revelou. Ele já mostrou. Quando ele mostrou em Cristo, ele revela a sua sabedoria. Amém? Então eu quero entender Deus. Como é que eu vou entender Deus? Conhecendo quem? Jesus. Eu conheço Jesus porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Então eu não consigo conhecer Deus. Então olha para o Senhor que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e tira dele a referência. Como é que Jesus andava? Como é que Jesus falava? O que Jesus sentia? Ele arrumaria com as outras? Eu quero agradar fulano para ficar bem, ou eu não posso desagradar fulano, ou eu posso fazer o que todo mundo quer, sabe? Ele era assim? Como é que ele era? Aí eu aprendo nele, ele é o meu modelinho, amém? Mas ele diz, esta sabedoria, agora que se manifesta nele, diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou no Espírito, pelo seu Espírito. Quem revela todas as coisas de Deus, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Por isso é que a palavra diz, quem não tem o Espírito não é de quem? Não é, porque não tem revelação, não consegue ver, já que a gente vê, né, pela palavra, é pelo Espírito. O Espírito vai o quê? Revelar. O que é revelar? Está aqui cobertinho com véu, a gente tira o véu. Isso é revelar. Então o Espírito Santo vai revelando. Uma palavra muda uma vida. E às vezes a pessoa está dentro de uma academia, criado na religião, criado na teologia, criado e não entende nada de coisa nenhuma, porque é só letra, e letra por letra, nada. Quando você entende que Ele é o Senhor da sua vida, aí você já começa a ter uma regra de vida. E bastaria só isso. Peraí, Ele é Senhor da minha vida. Será que o meu Senhor me permite estar aqui? Será que o meu Senhor me permite falar assim? Só entender que Ele é o Senhor já seria uma regra forte para conduzir a nossa vida. Amém? E quem revela essas regras, essas normas? Quem faz isso para o nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque Ele tem o dever de conduzir a quê? A toda a verdade. Pessoal, religião é uma coisa, ser conduzido pelo Espírito Santo é outra. Amém? Completamente diferente. Porque a religião pode se tornar um cativeiro, a religião pode se tornar
mau gênero, pode se tornar uma grande confusão, na verdade pode ser um grande inferno. Mas conhecer Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo, não importa, sabe? Não importa se é deserto, não importa onde estamos, o lugar, mas sempre será o lugar que o Espírito Santo nos leva, né? Conduzidos por Ele, a gente vai sempre vencer, ainda que no deserto. Amém? Porque Ele tem o poder de guiar a toda verdade. Ele é o nosso consolador. E a gente vai entrar nisso. Mas continua aqui no texto. Então quem revela? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, conhece, ele diz, prescruta, até mesmo as profundezas. Então ele está tão lá porque ele é, então ele pode revelar de Deus, porque ele é Deus. Porque qual dos homens sabe, aí vem para a comparação, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Claro, quem é que conhece você? É o Espírito. Quem é que conhece Deus? O Espírito de Deus. Senão o próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão a coisa íntima, quem eu sou, só eu sei. Quem Deus é? O Espírito Santo. O Espírito de Deus sabe. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas tem uma coisa, Ele vai fazer o quê? Revelar. Perfeito. Ele vai revelar. Então Ele vai abrir o coração e vai falar para a gente quem Ele é. Aí diz, ora, 12, ora, não temos recebido o Espírito no mundo, e sim, o que nós recebemos como igreja? E sim, o Espírito que vem de Deus. Aí você percebe, Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus. O Espírito que é de Deus e vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi o quê? Dado, não tirado, dado, não tirado. O Evangelho não é para tirar, o Evangelho é para dar. E aí a complicação, porque nós entendemos hoje que o Evangelho tira a minha liberdade, tira a minha vida, tira o meu poder de escolha, tira as minhas decisões. Mentira! O Evangelho joga luz nas minhas decisões. Aí eu vou descobrir, este é o melhor caminho. O Evangelho ilumina a minha mente. Esta é a melhor decisão. Não tira, ele dá. Amém? O que foi dado, o que é nosso. Por que a gente sofre tanto? Ele vai dizer, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Falta conhecimento. Falta conhecimento. Mas o Espírito Santo está disposto a quê? A dar conhecimento. Então nós sofremos porque nós não queremos aquilo que está sendo o quê? Dado, revelado. Não é mais questão de Deus. Simples assim. Então diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais, ações humanas nossas, conferindo coisas espirituais com espirituais. Está escrito, eu tenho que fazer, vou fazer. Conferindo espiritual com, como é que eu falo? Como é que eu penso? Com quem eu ando? O que eu devo fazer? Conferindo o quê? Espirituais com espirituais. Comportamento. Mas de onde vem a regra? Porque ele, somente ele, tem o poder de levar a toda verdade. E aí a gente entra no impasse, que a gente percebe quando a nossa vida começa a embolar. Basta você ser simples assim, ó. Acho que eu não estou ouvindo. A direção de quem? Do Espírito Santo. Já que ele tem o poder, Jesus disse, olha, ele vai lembrar vocês, vos fazer lembrar de todas as coisas que foram ditas, que foram ensinadas. Ele faz isso. Então, quando a minha vida está, Senhor, o que fazer? Que dilema terrível, qual decisão tomar? Eu tenho que perceber que eu não estou ouvindo aquele que guia a toda a verdade. Tá certo? Então eu tenho aqui na estrada, eu tenho aquela placa que diz, ó, reto, 100 metros, 200 metros o buraco, de 100 metros o quebra-mola, não tem?
Ali é uma guia, está dizendo, o Espírito Santo ele está ali apontando, ó. Se você guardar mágoa e ressentimento, você está arriscado a gerar uma doença no teu corpo. Se você ficar repetindo muito coisas ruins, a tua cabeça vai acostumar a pensar ruim. As palavras ruins, elas geram morte, palavras boas geram vida. Está na tua mão e na tua boca o dever de escolher. Percebe isso? Quem guiou? O psicólogo? Freud. Não foi Freud? Não, foi o Espírito de Deus. Amém. E a palavra de Deus, ela guia toda a verdade. Então, escolha ouvir a quem? Mas tem gente que nem sabe, acha que o Espírito Santo é uma luz, é uma influência, é uma coisinha, uma pombinha. Não, ele é o mestre. Amém. Ele é aquele que tem o poder de falar no nosso coração e guiar a toda a verdade. Porque Jesus disse, eu vou enviar outro de mim mesmo. Aí ele continua, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, foi dado gratuitamente. E pelo Espírito nós começamos a entender. Disto, 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, aí ele vai concluindo, ora, o homem natural não aceita. Não aceita. Para eu aceitar, então eu tenho que achar quem foi a mulher de Caim. Para eu aceitar, eu tenho que achar a tábua da arca. Para eu aceitar, eu tenho que achar um pedaço de grande peixe. O homem natural. Como que o povo vai passar no meio do mar? Como que ele ressuscitou? Como que ele está sentado? Como que ele está à destra de Deus e ele é Deus? Como o homem natural não consegue. Não entende. Não adianta, porque é pelo Espírito. É pelo Espírito. E primeira coisa, para entender que é pelo Espírito, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu sou também um ser o quê? Espiritual. Se eu só sou isso aqui que eu visto, que eu como, que eu alimento, que eu estudo, que eu me relaciono, é muito pouco. Porque se você é só carne, é o dinheiro que você tem, é a casa que você tem, é a mulher que você tem, é o homem que você tem. Se você é só isso, fica difícil entender que existe um Pai dos Espíritos, que gerou o nosso espírito, que revestiu de uma carne para que fôssemos para a glória do seu nome. Isso é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Viu? O que a gente está fazendo agora? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Porque está aqui. E aí você só lembra, não é isso? Ele vai fazer lembrar de todas as coisas, não é assim? Aí conforme a gente está na administração, você está aqui, ó, lembrando, olha, está escrito, olha, ele disse. Amém? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele diz, ora, o homem natural não. Mas Deus, força Deus, faz uma pressão, persuasão. Vai lá, Deus. O senhor pode dar uma de coaching e convencer que vale a pena. É isso que ele falou? Não. Ele está dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. Que gente mais tosca, que gente mais boba, que gente mais ignorante, que isso, que aquilo, não é assim? É assim que eles falam. Gente o quê? Resumindo, gente louca, o quê? Louca, piradinha, né? Eles falam. Então diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, as coisas são de quem mesmo? Deus. Não é da minha religião, não é da minha cabeça, não é da minha vontade, não, são de quem? Deus. Porque é o Espírito que guia toda a verdade. Então ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, não consegue entender, não consegue. É como se entrasse alguém aqui falando em chinês, nós não está falando, está, quem entenderia aqui? Alguém aqui fala em chinês, seria então um tradutor. Mas, se caso não fosse, ele falaria, ele gesticularia, ele estaria falando de uma coisa muito boa, e que não sei o quê. O que a gente ia ficar com? Não estou entendendo. Não é assim?
O homem natural, apesar de todo o movimento, apesar de que disso e daquilo, ele não consegue o quê? Entender. Se o japonês, se o chinês traz para a gente uma tecnologia e ele começa a explicar na língua dele, a gente vai achar muito legal, a gente pode até ver o que é, mas a gente não consegue tomar posse nem usar. Por quê? Porque não entende. E assim é o mundo. Ele vê a nossa vantagem, ele vê a nossa tecnologia, ele consegue ver, mas ele não consegue entender, não consegue usar, não consegue reinar, não consegue gozar da vida com Deus, porque ele não consegue entender. Não consegue. Como é que Deus vai me perdoar depois de tudo que eu fiz? Como é que eu vou ter uma vida nova depois? Como é que eu vou ter esperança de onde eu vi? Sabe, não tem como entender isso. Como é que hoje eu durmo com a pessoa mais miserável do mundo e amanhã só, porque eu fui à igreja e confessei Jesus, eu acordo uma pessoa nova, transformada, mudada? Dá para entender? Dá não. Não dá. Mas é loucura. Você mudou o quê? Seu salário aumentou o quê? Seu cabelo cresceu em quê? Seu dente parou de cair? Seu dinheiro na carteira aumentou? O que mudou? Nada. Ele vai dizer. Então, como é que você diz que você é uma nova criatura? Porque para eles, toda essa mudança é o quê? Loucura. Só tem sentido para quem? Para nós. Para tudo que Deus fez na nossa vida, só tem sentido para o nosso Deus. Amém. Porque você entendeu. Você entendeu. Não foi persuadido. Não foi enganado até que chegou à conclusão. Não. Você foi ensinado. Eu posso enganar você, persuadir você, e você vai ter a informação, correto? Você vai ter a informação. Agora eu posso ensinar você. Aí você vai ter a condição de entender e controlar. Porque quando eu sei, eu controlo. Saber que não é fazer o que eu sei. O Espírito Santo, ele vem e ele ensina, e ele conduz, e ele guia a toda a verdade. Ele é aquele mestre que vai dizendo, olha, faz mais para cá, olha, é assim, não faz por nós, mas guia a toda a verdade. E para isso ele deixa também a palavra, né? Para a gente conferir o quê? Coisas espirituais. Aí, ó, o homem natural, volta para cá, não aceita as coisas de quem? Não é da igreja. Eu não aceito o que aquele pastor diz. Eu não aceito o que aquela igreja diz. Eu não aceito. Não. O homem natural. O problema dele não é com a igreja. Não é com o pastor. O problema dele é que ele não aceita as coisas de quem? Do Espírito. Porque o Espírito está guiando a quê? A toda a verdade. E ele não quer. Está doidinho. Ele não quer a verdade dele. Ele não quer a verdade do Espírito Santo. Ele quer qual a verdade? A dele mesmo. Porque a verdade dele, para ele, é verdade. Mulher não presta, homem não vale nada, todo político é ladrão, todo policial é corrupto, todo pastor é ladrão, todo não sei o que. Ele já tem verdades estabelecidas, entende? Então, para que ele vai mexer? Ele não quer. Ele não vai se submeter à direção de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo não briga com a gente, ele só guia, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ensina e faz lembrar. Ensina e faz lembrar. Né? Ele faz. O que Jesus fala? Isso. Entende? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem coisa espiritual com coisa espiritual. Se você não tiver a palavra, que é a espada do Espírito, você não tem como ter discernimento, porque você vai continuar, eu vou continuar em tudo aquilo que eu aprendi. Entende? Eu preciso de quê? Da palavra. Porque a palavra é Espírito, e a única forma de discernir espiritualmente é conhecendo a palavra. Aí ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, olha que afirmação, nós, porém, temos o quê? O Espírito. Eu estou no 16, não está lá também?
Pois quem conheceu a mente do Senhor, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Nós temos o quê? A mente de Cristo. Ai, não é a mente do Lula, nem do Bolsonaro, nem não sei de quem, nem não sei de quem, nem não sei de quem. Não, mas tem a mente de quem? Tendo a mente do Espírito de Deus, você pode ir para onde você quiser, sendo guiado por quem? Deus. Mas a mente que guia as nossas decisões, qual é? De quem é? A mente de Cristo. Amém? Um cristão tem que ter a mente de Cristo, porque as nossas tomadas de decisões mudam a história. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. 3. Eu, porém, não vos pude falar como ele vinha pregando. Eu estou no 3 agora, tá? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E sim? E ele chamou quem mesmo? Não, mas ele chamou não pude. Vós o quê? Irmãos. Não é isso? Então ele está falando com irmãos. Ele está falando com irmãos. Amém? Seu Gé, mesmo pai, família, casa. Aí ele diz: eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais. Não pude falar como se vocês fossem espirituais, ou seja, sendo guiados pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Eu não consegui falar. Aí ele diz: eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como. Aí eu tenho que usar de coisas daqui e dali para tentar chegar em vocês. Entende? É essa a reclamação dele. Porque eles eram tão filosóficos e acadêmicos que o negócio ali era isso e aquilo. Eles estavam sempre discutindo sobre alguma coisa que não era o principal. O principal é que ele diz: não se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então eles estavam fazendo aquela coisa para deixar o evangelho mais bonito, e o evangelho não precisa. O evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Porque ele está, essa é a beleza do nosso chamamento. E a partir da presença de Cristo, a gente cresce. Glória. Porque o desejo de Deus é que você cresça. Aí ele continua. Isso não é palavra de persuasão, não, é palavra escrita. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, assim como carnais, como crianças. Aí ele considera que os carnais são o quê? Por que crianças em Cristo? Porque a criança é aquele período, que você só tem esse, que você faz o quê? Ensina. Ensina com a palavra e ensina com o exemplo. Então ele estava falando: eu só pude falar para vocês como quem fala o quê? A crianças. Não é? A criança você ensina com a palavra e com o exemplo. Assim? Aí ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Que vergonha, né? Para eles que se achavam tanto, Paulo vai dizer: gente, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois o quê? Paulo está falando a quem? A igreja. Como é que ele chama aquela igreja? Crianças carnais. Mas por que essa igreja é criança e carnal? Aí ele vai continuar, ele vai explicar daqui a pouco. Porquanto, havendo entre vós o quê? Não é assim? Não sei se vocês são de família grande, mas quem tem família grande vê isso muito claro. Um irmão com ciúme do outro, que a mãe, não, meu pai gosta mais dele, minha mãe não é assim? Era assim que ele está falando. Ele está falando ciúmes e contendas, no meio de acontecendo entre irmãos. Não é isso? E quando isso acontece, é sinal de quê? Que são o quê? Crianças que não estão ouvindo a quem? Aí ele continua: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o quê? Porque o religioso, ele pode andar tão somente segundo o homem. O que o pastor disse? O que o padre falou? O que o pai de santo mandou? Né? Pode andar assim. Aí ele diz: 4. Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem?
Porque nós não somos nem da direita, nem da esquerda. Nós somos de Cristo. Cristo. Quando eu sou de Cristo, a partir daqui, todas as outras coisas. Por isso que ele falou, eu como prudente construtor, lancei o quê? Fundamento. Depois que você tem um fundamento, o que você vai colocar para cima é responsabilidade sua, é minha. Mas Paulo, ele fazia o quê? Lançava o quê? Fundamento. Aí ele continua. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí ele vai, servo. Quem são? Quem é? Qualquer pessoa que seja enviada da parte de Deus, ele diz, servos por meio de quem credes de quem credes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque Paulo não é Apolo, Apolo não é Pedro, Pedro não é João. É como o Senhor concedeu a cada um. Então ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, a vida com Deus, só pode vir de quem? De Deus. Então você pode nascer da pregação da pessoa mais inspirada pelo Espírito Santo. Você nasceu, Deus falou. Mas quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. À medida que você vai conferindo coisas do Espírito, ou seja, coisas espirituais com espirituais. É assim que nós educamos os filhos, não é? Você não pega tudo de vez, não. Você vai fazendo crescer e conferindo coisas espirituais com espirituais. A gente vai crescendo, como Pedro vai dizer, na graça e no conhecimento. É assim o nosso processo. Amém? Mas quem dá o crescimento? Deus. Como que ele dá o crescimento? Pela palavra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Aí ele continua. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas quem é? Mas Deus que dá o crescimento. Ele é. Ora, o que planta e o que rega são é um trabalho, é uma função. E cada um receberá o seu. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Aí você vai dizer assim, puxa vida, por que o pastor, por que a pastora, por que os irmãos estão insistindo numa coisa, de ficar, por que não seria mais fácil, já que eles vieram de um lugar que era tão fácil, por que não seria mais fácil falar coisas agradáveis, que convencessem, que persuadissem, que dissessem, coisas da mente, coisas do homem, coisas da psicologia, coisas do... não seria mais fácil? Mas vê se cabe aqui. Ora, o que planta e o que rega são, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém. Amém? E é por isso que a igreja é a igreja, que o pastor que é pastor, que aquele que é obreiro de fato, não tira a mão do arado, não olha para trás, não deve fazer isso. Entende que todo o nosso trabalho no Senhor não é vão. Amém. Você não tem problema, eu não tenho problema com a igreja que virou showmício. Eu não tenho problema com a igreja que virou luzes e holofotes e história bomba. A gente não tem problema com isso. Porque no Senhor, cada um receberá segundo o seu trabalho. E o meu trabalho não é o trabalho que eu quero fazer. É o trabalho que Deus me deu para fazer. Percebe isso? Ainda bem isso. Não é o que eu quero, eu acho. Não, você não acha nada, eu não acho nada. É o que Deus concede. Amém? Que concederá a cada um. Então, por que a gente deve insistir naquilo que Deus confiou para a gente? Porque no Senhor, nosso trabalho não é vão. E nós receberemos do Senhor o quê? Nosso galardão. O galardão. Porque não interessa a mim o que você pode me dar. Se eu morrer agora, eu não levo uma moeda no caixão, levo? Não. Por isso que Jesus aconselhou aqui. Vamos lá, perfeito. Tesouro onde? Isso é importante. Então, obedecer é isso aqui.
Obedecer é quando você vai evangelizar. Obedecer é quando você permanece na obra. Obedecer é quando você é um bom marido. Obedecer é quando você é uma boa esposa, um bom filho. Porque esta é a nossa função. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Você não foi chamado para estar no púlpito, mas você foi chamado para cuidar daqueles 6 filhos. Você foi chamado para cuidar daqueles 3 filhos. Você foi chamado para cuidar daquela mulher que não tem filho. Você entende isso? É o seu chamado. E você vai receber o quê? Mas entende? Se isso aqui chega no ouvido de qualquer um, é o quê? Loucura. Que maluquice, cara. Esse povo não tem que fazer domingo pós-Páscoa. Não, hoje é Páscoa, né? Domingo de Páscoa. É domingo de Páscoa, o povo ali sentado, né? Marizinha, é o quê? Loucura. Você entende isso? Você entende? Muito É isso. Mas para nós, poder de Deus. Poder de Deus, cara. Eu estou ouvindo isso aqui, eu sei, isso é minha verdade, eu sei. Existe um galardão, eu não vou desistir, eu não vou mudar o meu comportamento, eu não vou me transformar. Ele disse, eu queria falar com vocês como carnais, mas eu não pude. Eu não vou ser carnal. Entende? Faz sentido para mim. Eu vou me incorporar, eu vou fazer parte disso. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus, mas é verdade. Que seja uma verdade para você. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então ele diz, de um modo, ora o que planta, isso tem que ter muita consciência. Porque plantar não é fácil. Plantar é fácil? Não. Ele disse, eles vão plantando, e logo ele diz, chorando. Plantar não é fácil, é difícil. Então diz, ora o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo se o trabalho do marido é cuidar da casa, o trabalho da esposa é cooperar. Se o trabalho do marido do pai é cuidar do filho, o trabalho do filho é honrar, cada um no seu trabalho. Amém? E vai receber. Já pensou? Filho obediente, tem o que na promessa? Qual é a primeira promessa? Longevidade. Não é isso? Nada fica sem recompensa. Porque, aí volta. Porque de Deus somos o quê? Nós somos o quê? Não está escrito atrapalhadores, nem pecadores, nem desviadores. Está escrito o quê? Isso é Bíblia. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, nós fazemos e trabalhamos no campo que Deus dá para trabalhar. Amém? É o trabalho da igreja. Muito bem. Agora a gente aqui, olha só. Vem comigo no 16, tá? 16. Só para a gente encerrar e chegar aqui no nosso tema de hoje. O Espírito Santo tem uma palavra boa demais também. 16 ainda aí diz, não sabeis. Não sabeis o quê? Veja, vai seguindo o contexto, tá? Depois você faz a leitura toda. Mas chega nesse ponto do texto, ele diz assim, não sabeis que sois o quê? A coisa visível, né? A coisa visível. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Aqui, ó, no santuário, tá? Então vocês são o ministério da palavra. Quando a pessoa pergunta, eu sou o ministério da palavra. Mas onde é o lugar, o santuário? É ali, em Cajazeiro, não é isso? O santuário, o lugar físico. Aí ele diz, onde é o santuário, o lugar físico? Sois vós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Essa frase, ou essa estrutura aqui, já seria um bom motivo para o nosso atestado de loucura, não é? O laudo ali já atestaria, dizendo o quê? Porque está falando de Espírito de quem? De Deus. Você acredita no que a gente acredita? Amém. Creio sim. Você está entendendo? A gente acredita que o Deus Todo-Poderoso, segundo coisas espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais, mora onde? Em nós. Meu Deus! Gente, isso não é um atestado de loucura? É completamente fora de qualquer tipo de realidade humana. O Deus, Criador de todas as coisas, Ele habita onde? Em mim. Sendo eu quem sou, que ainda tem um agravante, ainda acreditar que a gente era só um
você. Amém. E que você anda, que você sai, que você casa, que você trabalha. Gente, tem uma razão nisso tudo? Para ele não. Tem que ser pela fé. Tem que ser o Espírito Santo revelado ao nosso coração. Por isso que não é religião. Religião te convence. Não faça isso, não faça aquilo. Mas o Espírito Santo confere coisas espirituais com espirituais. Na minha cabeça faz todo sentido que Deus mora em mim. Amém. A minha também. Mas e a perna, e o pé, e o cabelo, e o dente? Deus mora no meu espírito. Amém. Para sempre. Glória a Deus. Percebe a gravidade do que a gente faz? Gente, que afirmação, não é? Aí quando as pessoas dizem que os crentes são tudo doidinho, quer saber? Vamos lá. Então ele diz: não sabeis vós que o Espírito, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém, olha a responsabilidade, por que eu não fumo? Por que eu não bebo? Por que eu não fico colocando o meu corpo em lugares perigosos? Porque esse corpo, ele é o quê? Isso. E se eu destruo, eu fico aqui, ó, eu odeio fulano, eu odeio fulano, eu odeio fulano, eu odeio fulano, e meu corpo começa então a reagir, isso que é uma coisa ruim. Aí ele vai criando uma defesa, ele vai levantando, e as células começam a brigar dentro aqui, brigando, o sistema imune briga, ele vai se levantando, eu fico doente. Mas não foi uma doença só disso ou daquilo, porque eu comecei a gerar em mim isso. Eu provoquei aquela úlcera, aquela insônia, aquela dor de cabeça. Por que eu tenho dor de cabeça? Porque eu odeio, eu não suporto ouvir aquela pessoa. Quando ela começa a falar, a minha cabeça faz assim, ó. Parece normal, né? Mas por que será que o meu sistema, a minha função, está fazendo tum? O que está acontecendo de errado no sistema que está travando e que está dando aquela... O que será que está acontecendo? Você entende? Eu estou cuidando do meu corpo? Não estou cuidando dele. Muito bem. Se eu pego esse copo, tá certo? Finge que é uma caixinha. Eu sei que você já ouviu isso. É só para te fazer lembrar. Finge que isso aqui é uma caixa. Todo mundo está vendo uma caixa? Estou persuadindo. Uma caixa. Uma caixa. Se eu encho essa caixa de ouro, de pérolas, de prata, essa caixa vira o quê? Uma caixa de joias, de ouro, não é verdade? Se eu pego essa caixa, a mesma caixa, e encho de casca de banana, casca de ovo, ixi, ela vira o quê? Caixa de lixo. Uma caixa de lixo. Mas é a mesma caixa. Qual a diferença? O que eu coloco dentro. O que eu coloco dentro. Isso é o santuário. Isso é o santuário. Que você tente me machucar é todo o seu direito. Que você tente me humilhar, você tem direito de fazer isso. Tem direito. Lembra da família de José? Ele era família. Tem direito? Tem. Lembra da família de Jesus? Diz que eles não acreditavam nele. Não é isso? Tem direito? Tem. Agora, eu tenho direito de me machucar porque você quer me machucar? Não. Por quê? Porque o cristão tem de Deus uma coisa que não pode faltar. Sabe o que é? A armadura. Amém? Sem ela, você não vai conseguir. Amém. Vamos entrar nisso, já que o Espírito Santo está levando a gente para esse lugar. Mas deixa eu só acabar aqui, olha só. Se alguém destruir esse santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Alguém pode tocar naquilo que Deus começou? Não. Então não se preocupe também. Aí vem o contraponto. Não se preocupe também. Ele diz, a vingança a mim pertence. Eu, não a minha ira, não a minha raiva, não o meu ressentimento, mas diz, eu farei o quê? Retribuirei. Amém? Então deixa o Senhor cuidar disso. Não traz isso para o teu coração, não transforma o teu coração numa lata de lixo. Você vai viver em função disso. Daqui a pouco a tua vida está monstruosa. Daqui a pouco você está falando de coisas bem pesadas. Tira do teu coração isso.
Mas vamos para lá, para Efésios 6, já que o Espírito Santo faz lembrar todas as coisas. Efésios 6. Ah, meu Deus. Efésios 6. A gente pode começar em Efésios 6. Olha que lindo isso aqui. Efésios 6, 6, 1 mesmo, até chegar na armadura, porque a gente pega o contexto. Aí ele diz assim, filhos, Efésios 6, 1. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais. Qual é a postura? Em quem? A gente está nele. Então ele diz, tudo é ele fazendo na gente. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai, lembra? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando o filho é bom para os seus pais, ele tem um mandamento que já traz uma promessa. Vida boa, vida longa. Então ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas o quê? De longa vida. De longa vida. Você conhece? Gente que era o teu coleguinha lá de cresceu com você, mas era um filho bem complicado da vida, que já não está mais. Mas você ouviu o teu pai quando ele disse, não faz? Ah, mas meu pai é radical, extremista, mas ele disse, não faz, não vá, né? O que você ganhou? Vida, não foi? Entende? Obedecer é bom. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a tua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis, ou então não cobra muito, não pede muito, não compara muito. Ah, mas João, você não é tão inteligente quanto Pedro. Isso é provocar, você está provocando a ira daquela criança. Então não faça isso, não compara, não envergonha, não humilha. Você não é dono, você é alguém que ensina. Então volta. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, que eles percam a cabeça porque você está falando coisas que não explicam, que não ensinam. Mas criai-os. Então, olha, como é que a gente faz? Criai-os na disciplina, ou seja, ensinando na admoestação. Admoestar é encorajar, é falar como, é mostrar como, diz, na disciplina e na admoestação do Senhor. Continua 5. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, então, ao teu chefe, ao teu patrão, né? Nada de ficar o tempo todo no WhatsApp lá. Você ganha para trabalhar, e se você quer trabalhar, então seja honesto no seu trabalho. Aí diz, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor. Isso é bíblico, lembra? Conferindo o quê? Espirituais com espirituais. Não é da minha igreja, não é do meu pastor, é espiritual. Aí ele diz, quanto a vós outros, sede obedientes, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha só que lugar. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo como? Seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, o que você faz? Você faz de coração, não para agradar os homens, mas para Deus, mas como servo de Cristo. Como é que servo de Cristo faz as coisas? De todo o coração. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos, olha, de novo, ele diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Tem coisa espiritual para conferir? Tem. Eu preciso criar uma doutrina nova? Não. Então ele diz, seja servo, seja livre. Então não importa, você vai receber do Senhor. Aí diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, com os servos, deixando de ameaças. Olha, você tem que fazer, lembra que você é um cristão, lembra que você é isso. Não, deixa de ameaça, não é assim. Aí ele diz,
E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles, né, ele é Senhor, tanto dos servos quanto dos senhores. Aí ele diz, e também Senhor vosso, está onde? O Senhor está onde? Habita no alto, num santo lugar, habita com contrito de coração. Ele é Senhor deles e é Senhor nosso. E ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Não importa se é o patrão, não importa se é a pessoa mais ali, lá embaixo na ordem ali da empresa. Deus conhece. Não importa se é o pastor da igreja, se é a pessoa que vem aqui e ajuda de alguma forma, está aqui adorando a Deus. Deus conhece. E ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Então todos devem ser tratados com o mesmo respeito. Então ele diz, aí veja, está no contexto, correto? Aí ele continua dizendo, quanto ao mais, então, diante de todas as coisas, a gente está chegando, ele diz, quanto ao mais, o que eu vou acrescentar? Sede fortalecidos no Senhor. Quem é que fortalece a gente? Senhor. Tem como viver nesse mundo sem a força do Senhor? Não tem. Não tem como viver lá. A nossa força é o Senhor. Revestidos de toda a armadura. Aí vem o conselho do Espírito Santo. Lembra que ele vai guiar toda a verdade? Aí vem a pergunta. Ele pode falar para a gente como espiritual ou ele só vai chegar na nossa carne? Vai ser só conselho para a cabeça ou vai ser conselho para o homem interior? Porque ele vai falar assim. Revestidos de toda. Quanto? Toda a armadura de Deus. Então ele está usando uma figura, uma coisa conhecida, para falar de alguma coisa que é espiritual. Tá certo? Então ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Aí vem. Revestivos. A primeiro toque é, seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido no seu poder. Aí antes ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder. Então seja fortalecido na palavra, nas boas novas de Deus. Amém. Aí ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar o quê? Firmes. Seja fortalecido no Senhor para ficar o quê? Firme. Eu preciso estar firme. Em que situação eu preciso estar firme? Aí ele vai dizer, contra as ciladas. Entenda bem, Satanás não pode mais entrar em nós, porque o Espírito Santo está morando em nós. E a gente acabou de saber, né? Não sabeis que vocês são santuário do Espírito? Não é? Deus mora em vocês? Ele pode entrar em mim? Não pode. Mas ele pode fazer o quê? O que a Bíblia diz que ele pode. Armar ciladas. Porque a gente não dá lugar, então ele só pode o que a Bíblia diz. Ele pode o quê? Armar ciladas. Armar ciladas. Aí ele diz, olha só. O que é uma cilada? É aquilo que eu não posso fazer contra você diretamente. Entende? Ó, eu sou uma mulher, sou pequena, ele é um homem grande. Eu vou brigar com ele, cara a cara, olho no olho? Não, mas eu vou colocar uma casquinha de banana para ele escorregar e cair. Se eu puder, eu faço. Porque isso é uma cilada. Entende isso? Eu não posso com ele, mas eu posso preparar uma armadilha. E é isso que o diabo faz, você entende? Ele não pode peitar a gente, ele não pode. Ele não pode, porque ele está onde? Debaixo, se é a igreja, ele está debaixo, ele não pode. Mas ele pode armar ciladas. E lembre-se que as ciladas são o nosso desejo, a nossa tentação. Ninguém vai ser tentado a comer um bolo de chocolate se não gosta do bolo de chocolate. O bolo de chocolate vai estragar na geladeira. Você já não teve uma coisa que estragou porque você não queria? A tentação é minha. Aí ele continua, olha só. Porque a nossa luta, revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, e ele falou coisa tranquila, ele falou brincadeira, baile, falou isso? Ele falou o quê? Luta. Então a gente, irmãos, igreja tem o quê? Luta. Porque a Bíblia vai chamar no bom combate da fé, é uma luta. Aí ele diz assim, mas agora que eu sou crente está tudo bem, os anjos de Deus ministram, eu vou andar por aí igual um menininho
ele diz a nossa luta. Aí ele chama, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. O que as pessoas fazem, o que elas dizem, o que elas tentam machucar a gente, nossa luta não é essa. É contra as forças. Porque Satanás sabe que se eu guardo um ressentimento, uma mágoa, uma ira, eu chego aqui. Lembra que eu estou zangada com ele, mas eu não posso fazer nada com ele. Mas quando eu chego aqui que eu vejo, o meu comportamento muda. Entende isso? Então eu vou prestar atenção no culto? Não, por quê? Porque ele está ali. Entende? Mudou. Então é nisso que ele ganha vantagem. A minha luta não é ele, mas estando zangada com ele, Satanás alcança o quê? Vantagem. Porque lá ele, está ali, olha ele. A palavra está aqui, o Espírito Santo está aqui, está trabalhando aqui, mas eu não estou com ouvidos para isso. Eu não estou dando atenção para isso. Onde é que está a minha atenção? Aqui no rabô. Eu estou, lá ele está lá. Entende? E é nisso que Satanás ganha vantagem. Aí ele diz, porque a nossa luta não é. Então se você está lutando contra, se eu estou lutando contra ele, eu já estou errando. Correto? Porque eu não gosto dele, porque eu não vou para a cara dele. Problema de quem? Meu. Quem é que está errando? Eu. Certo? Porque a minha luta em Deus não é contra ele. Não é contra sangue e carne. Perfeito? Aí diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra quê? Principados e potestades são forças espirituais. Por isso é que eu tenho que ser espiritual. Porque se eu não for espiritual, eu sou carnal. Eu sou criança em Cristo. E quando eu sou criança em Cristo, possivelmente, provavelmente, eu vou cair na cilada de quem? Isso. Entendeu? Entende isso? Entende como a responsabilidade é nossa de entender o que está escrito? Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores. Então tem um domínio, tem uma força espiritual do mal, que nós já conhecemos e sabemos bem, está escrito. Então ele diz, deste mundo de trevas, mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tem alguma coisa aqui escondida? Não. Deus está fazendo assim, um pouco de eufemismo, né? Não, gente, não morreu. Ele viu a glória de Deus. Está fazendo isso? Está transformando de uma forma mais fácil de entender? Não, ele está dizendo, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Aí ele diz, você tem que entender isso. Meu Deus, veja isso. Você tem que ter a mente de Cristo. Então diz, porque nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É isso. Portanto, aí vem, eu admito que a nossa luta é esta. Você tem que ter a mente de Cristo, ou seja, você tem que ser meio zuretinho, tá certo? Tem que estar fora do mundo. Porque se você olhar na coisa leve, você não vai entender. Tá certo? Você tem que ter a mente de quem? Porque para nós, o Evangelho é. Eles vêm para nós, o Evangelho é? Para eles que você mas ele falou assim, eu escolhi as coisas que não são, as coisas loucas deste mundo. Entende? Porque para você entender Jesus, porque nem os loucos errarão o caminho, para você entender, você tem que ter esse pensamento além. Que hoje eles vão chamar de pensamento fora da caixinha. Porque a gente chama pensamento fora do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. A gente é de um outro lugar. Entende isso? Pensamos na cultura do nosso outro lugar. Parece loucura. Quando o índio está peladão, e o índio vem para a cidade e ele vem peladão, né? Porque lá a cultura dele é pelada. Como é que você vai chamar esse índio? De louco. Doido? E o índio está doidão. Por quê? Por que ele está doidão? Porque ele está pelado. Mas ele está pelado e doido não faz sentido aqui. Para mim. E lá faz sentido? Faz. Uma pessoa andar toda vestida da cabeça aos pés, sem deixar um pouquinho de só os olhinhos aparecendo, faz sentido na outra cultura? Faz. Aqui faz sentido? Não. Entende isso? Mas se a gente
vê, ih, olha lá na praia, menina, aquela mulher de música, que isso? Faz sentido? Não! Parece o quê? Loucura. Não resolve muito bem. Entende isso? Então o evangelho, para quem vê a gente, parece o quê? Loucura. Não acredito que fulano fez isso. Ele deixou, ele perdoou, ele está falando, ela não foi embora. Entende? São coisas que as pessoas não conseguem entender. Mas que é uma resposta racional a Deus. Amém. Eu não fui embora porque a palavra de Deus diz para eu ficar. Amém. Entende isso? Amém. Eu não separei porque a palavra diz para eu não separar. Entende isso? Porque tem que ter uma razão. Mas se a palavra diz separa, você também separa. Entende isso? Amém. Porque você tem a palavra. E você tem a mente de Cristo para trabalhar a palavra. Aí continua, olha que lindo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus vai fazer o que comigo? Pensa pessoal, tá? Ninguém pode vestir a armadura por mim. Então ela vai fazer o que comigo? Eu resisti o dia mal. Ele diz, resistir o dia mal. Ele disse, vocês não vão passar pelo dia mal? Não. Ele disse que no dia mal eu vou estar fortalecida no Senhor, revestida, porque a cilada vem, mas eu vou o quê? Resistir. Eu vou estar pronta. O que é resistência? Vem que eu também vou, tá certo? Pode vir, porque eu também vou. Eu estou aqui, eu estou pronto. Aí ele diz, vou continuar meu caminho. Olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Depois de ter vencido no dia mal, revestido, você e eu, nós vencemos quanto? Tudo. A gente não deixa nada. É vencer tudo. Mas foi embora, levou, vencer. Posso me reerguer? Posso continuar? Mas traiu, fez uma safadeza lá na empresa, roubou o dinheiro todo. Eu posso continuar? Posso. Mas ele era, o problema é dele. Eu sou. Amém. Depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Aí ele vai dizer, depois permanecer o quê? Inabalável. Você está no mundo, o mundo jaz em trevas. Você entende? Então você tem que estar pronto. Cheio de ciladas. Você tem que estar pronto, revestido com essa armadura. Amém. Porque se você estiver, você vai vencer tudo. Quem disse isso? Eu. Entenda a palavra. Quando eu creio na palavra, é isso que me sustenta, entende? Porque não vão deixar de existir ciladas. O mundo não vai ficar bonzinho de uma hora para outra. Mas eu tenho uma palavra que me sustenta. Então ele diz, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Como se nada tivesse acontecido. Porque essa é a grande vitória. Porque se você vence uma situação, mas você sabe que você está devendo, eu consegui o trabalho, mas eu tive que mentir. Eu consegui não sei o quê, mas eu tive que enganar. Você não permanece. Mas quando você vence, aqui permanece para sempre. Amém? Então ele diz, aleluia. Por quê? Por que essa armadura é para sempre? Diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois firmes. Agora você vai se vestir, vai se revestir, diz, cingindo-vos. Você sabe aqueles desenhozinhos que ensina a criança, né? A armadura de Deus, né? Aí você vai vendo a roupinha, o capacete, o chapeuzinho, a espada. Você vai vendo, você vai figurando, né? Trazendo as figuras. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso aqui, ó. Olha como é que é a armadura que mantém a gente no dia mal. Não é um chapeuzinho na cabeça nem um escudo na frente. Olha só, diz. Estar vos firmes, cingidos. Como é que a primeira coisa que a gente precisa ter? A base é a verdade. Se a verdade não te liberta, você tem problemas, porque você vai estar sempre preso a alguma coisa. E possivelmente essa coisa é mentira. Entende? A nossa base para permanecer, não, eu falei, eu fiz, não deveria, mas fiz. Pronto, é verdade, porque isso me dá garantia, entende? Quando um advogado faz uma defesa, a pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas ele pede, me conte toda
toda a verdade. Não pode esconder nada. Então a verdade é o que sustenta. Então ele diz, primeira coisa então da armadura é a verdade. A verdade tem que ser a verdade. Mas eu preciso falar, não gosto de você não. Eu sou muito verdadeira. Sou muito verdadeira. Não gosto de você. É isso que ele está dizendo? Não. Eu tenho que entender que não gostando dele, eu estou ferindo o meu coração. Porque cada vez que eu digo não gosto dele, uma gotinha de veneno cai no meu coração. Você entende? Porque eu não fui feita para não gostar. Amém. Eu fui feita para gostar, porque eu fui feita em imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Então todas as vezes que eu odeio ele, eu estou machucando o quê? A menina e a Deus. Vocês estão conseguindo entrar no que o Espírito está falando? Aí ele diz, olha isso. Revestindo da verdade, vestindo-nos da couraça, porque a justiça nos torna o quê? Forte. Né? A justiça, a lei é dura. Não é isso que está escrito, ninguém muda. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Tá certo? Então vem a couraça da justiça, a preparação com o quê? Porque lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Se você não tem lâmpada, não tem luz, como é que você vai andar? Não Vai tem ter como. paz. Então, quais são os meus passos? O que eu vou fazer? Faço ou não faço? Meus pés têm que estar calçados com a preparação de quê? O Evangelho da Igreja. Do Evangelho. Evangelho são boas novas. Amém. Deus amou o mundo. Amém. Amém? Boa de paz. Eu tenho que mais esconder. Deus me ama. Não sou perdido. Ele me ama. Ele é meu Pai. Aí ele diz, boas novas de paz. Embraçando sempre O escudo da fé. isso. Eu tenho a palavra que me calça e me faz andar. E eu tenho o Escudo. Vocês estão entendendo que isso é espiritual? Isso não é uma fantasia. É espiritual. Na minha frente eu tenho que ter o quê? Fé. A fé. E a fé que nós temos vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você não ouve essa palavra, e ouvir é deixar entrar no seu coração. Se você não ouve essa palavra, você não tem como se defender. Mas você sabe, né, que você é crente, você tem que ser mais amoroso, você tem que ser mais isso, você tem que ser mais bondoso, sabe? E se você não tiver um argumento contrário bíblico, você acaba caindo na cilada. Lembra que é cilada? Não ser justo na sua justiça. Então nem tudo que parece bom é bom, nem tudo que é bondade dita é bondade real. Então você tem que saber. Amém? O escudo da fé. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então existem coisas que são lícitas, que parecem boas, mas não são. Amém. Tá certo? Eu preciso entender isso. Então o escudo da fé que vem para ouvir a palavra de Deus. Aí ele continua, olha só isso, com o qual, pela fé, na segurança da palavra, pela fé, nós conseguimos apagar o quê? Todos os dados inflamados do maligno. Ele joga lá, porque você não tem que perdoar, porque você tem que sair, porque você tem que largar. Quem que disse que esse lugar é teu? Você não pode ficar, entende? Dardos, flechas, fogo, dali. Aí você levanta o escudo da fé. Aí você começa a dizer, o que você tem aqui dentro para dizer nessa hora? Quando você levanta o escudo? Como é que você se defende nessa hora? Quando você tem argumento, você confere coisas espirituais com espirituais. Se tão somente a Cristo confessar o teu pecado, ele é o quê? Justo, fiel e justo. Para perdoar. Tá certo? Mas ele é fiel e para perdoar. Então eu me apego com a fé, entende? Você tira lá do seu bom tesouro a palavra e você levanta o. Aí ele continua, olha que riqueza. Tomai também o quê? O que guarda a gente aqui? Ó. Se isso aqui não estiver guardado, não está bom, não está completo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Glória a Deus, amém? Com toda a oração, veja, mas tudo isso, vamos pensar, o que junta isso? Aí 18, com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no vê que toda obra é do Espírito. Eu tenho me visto, mas eu não saio para a batalha sem orar. Sem o quê? Falar com Deus. Tudo isso que eu tenho é muito bom, mas vai ter efeito e vai de fato me defender quando eu faço o quê? Toda oração e súplica. Oração e súplica. Lançando sobre ele toda. Senhor, eu sei que o certo é eu fazer isso. Eu sei que isso é o certo, mas eu não consigo, Senhor. Senhor, eu estou lançando a minha ansiedade no Senhor, porque uma coisa é eu dizer aqui que eu vou perdoar, que eu vou esquecer, que eu não vou mais fazer, e outra coisa é estar diante dele, Senhor. Você entende? E o Senhor entende, Ele sabe, mas se você tem que o quê? Falar. Orar. Você tem que suplicar, Senhor, me ajuda. Você é maior que eu, Senhor. Eu odeio aquela pessoa, ela destruiu meu casamento, ela destruiu a minha casa, ela destruiu a minha saúde. Eu odeio aquela pessoa, porque só quem sente sabe. Senhor, eu até tenho vontade de amar o meu inimigo, eu até tenho vontade de perdoar, mas Senhor, não é fácil. Entende? Então tudo isso que o Senhor me dá, que eu posso usar como defesa, tem que estar vinculado, assim, presinho pela oração. Amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Fazei conhecida diante dele. Todas as vossas petições. Entende? Então eu estou armado, mas eu estou seguro. Gente, eu não sei, vocês quando eram católicos, eu era assim, quando a gente ia para a praia, lembra quando a gente ia para a praia, que bem, um tempinho atrás, o que a gente fazia antes de entrar na água? Se benzia. Lembra disso? Lembra disso que a gente se benzia? Não é? Porque tudo bem, eu estava na praia, estava de maiô, a praia era boa, né? Mas eu não entrava na água sem se benzer. Me benzer, Olhar, né? Entregar para Deus, dizer que eu estava ali confiando. Não era assim? Era. E é isso, exatamente isso que ele está ensinando. Que tudo é isso, todo o meu preparo, tudo que eu tenho, nada vai fazer sentido de fato se eu não estiver regando isso, unindo isto com a oração. Porque é a oração que vai dar sentido a cada coisa. Entende isso? Aí eu vou perceber, porque na oração eu percebo o que é o meu sapato, o que é a minha. Entende? Senhor, protege meu coração. Senhor, eu vou falar a verdade. Se eu não falar a verdade vai ser difícil. Viver a verdade mais ainda. Entende? Na oração você faz isso acontecer. Você fecha. É como não deixa nenhuma brechinha, a oração fecha a brechinha. Aí diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e veja que é no Espírito Santo, sendo guiada por Ele, porque não sabemos orar como convém, mas Ele vem ensinando. Aí ele diz: para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, em caso específico. Aí ele vem, orando também por mim, para que me seja dado, não abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez, fazer conhecidos os mistérios, pelo qual sou embaixador em cadeia. Aleluia. Amém? Ora por você e ora por mim. Mas ele não é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo? É. Mas ele disse o quê? Ora, para que eu possa de verdade aproveitar tudo que foi dado. Não é? Não foram dadas todas as coisas, mas agora eu preciso que vocês orem por mim. Amém. E é isso o nosso entendimento. Por mais que você seja apóstolo, por mais que eu seja apóstolo, sem oração, não, a gente não. Nós dependemos disso. Então a armadura está completa. Eu preciso da verdade, preciso da justiça, eu preciso da oração para vincular todas essas coisas. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo possa ter guiado o teu coração a essa verdade e que você saia daqui produzindo muito fruto. Meu irmão, eu lhe amo de coração. Tá bem? Fique de pé em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Dá um lugar ao Espírito para ele trabalhar em você. Fez para a sua glória. E ele não podia perder aquilo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ele vem e corrige aquilo que nós estragamos. Mas ele não podia ser Deus entre os homens. Ele teria que ser homem para corrigir a atitude de um homem. E ele se fez homem. E essa é a loucura do Evangelho.
que foge a qualquer razão. Deus habita entre os homens, cheio de graça e verdade, para buscar e salvar o que se perdeu. E o que se perdeu, que Ele salvou na cruz, naquele tempo não tinha nem nascido, que era eu e você. Ele salvou a cada um de nós, cada um que crê no poder e na eficácia. Deus não quer você como alguém vivo. O Senhor te ama tanto. Mas o mundo continua sendo mundo, os mundos já em trevas. São coisas absurdas. Absurdas. O mundo já em trevas. E para viver nesse mundo de forças espirituais do mal, o mundo já em trevas, tem um príncipe. Para viver nesse mundo de forças espirituais do mal, você precisa acreditar no poder do Evangelho, que traz você de volta para casa, que traz você para o esconderijo do Altíssimo. E nesse lugar fazer uma boa declaração. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa nele. Diz ao Senhor, descansa. Quem descansa, diz. O que você pode dizer ao teu Deus agora? Aleluia. Aleluia. Diga para Deus que você acredita que Ele é para você. Acredita no que você acredita. Profetiza sobre a tua vida, porque Ele te amou e veio para você. E para não te deixar sem armas nesse bom combate, que Ele chama de bom combate da fé, Ele te deu tudo que é necessário. A verdade está com você, a justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça e sabedoria e tudo mais que precisamos. Vai falar ao seu coração. Por isso Ele diz, aprendei de mim. Ele quer ensinar. Ele não quer que você seja uma criança em Cristo. Paulo vai dizer, quando eu era criança, eu pensava e falava como criança. Mas agora, quero deixar as coisas de criança. Saiba que desejoso de deixar as coisas de criança. Desejoso de crescer em graça e conhecimento. Entendendo que nós, que temos um espelho, quando olhamos Deus, não vemos a nossa imagem refletida, mas ainda assim, no santuário do Deus que vive. Deus habita em você. Respeite a confiança que Deus entregou a você. Mais do que ser do papai, da mamãe, de uma família, de uma religião, você nasceu de Deus, no Espírito e para Deus. Ele quis estar em você para sempre. Não deixe ninguém te humilhar. Não deixe ninguém tirar você do seu lugar. Permaneça nele. A todos quantos o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem a mente de Cristo. Renova a tua mente. Renova a tua mente. Não faz a tua mente uma caixinha de lixo. Faça uma caixinha de coisas de valor. Em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós nos rendemos ao poder da Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz, ela basta. Ela tem o poder de penetrar e separar a alma do Espírito. Bendito seja o Teu nome. Então saímos daqui, ouvimos com a alma, mas recebemos no Espírito. Em nome do Senhor Jesus, te entregamos todas as coisas. Em nome de Jesus, a amada igreja diz amém. Amém? Graças a Deus, vamos orar com a nossa oferta.